um bom tema, não? Pensei a noite inteira para falar desse tema, mas amém. Porque esse é o propósito de estarmos aqui, não é? Estamos aqui para focar e falar de uma pessoa, de alguém que morreu na cruz por nós, e esse alguém é Jesus Cristo. Então eu pensei nesse tema ser um tema legal, interessante, Jesus Cristo, puro, simples. Espero que a gente possa trazer aqui, aprender juntos muitas coisas. Porque quando a gente pensa na Bíblia, quando a gente pensa nos próprios milagres de Jesus, tudo que aconteceu foram com pessoas que tinham essa base e esse foco nele, em Jesus. Se a gente pegar o paralítico, o cego, pegar o leproso e tantos outros milagres que Deus fez, todas essas pessoas, elas tinham uma convicção em Jesus, uma fé em Jesus. E o contrário é verdadeiro. Se a gente pegar, por exemplo, o jovem rico, né, que isso não aconteceu muito bem. A fé dele estava mais no dinheiro, nas coisas que ele tinha, do que em Jesus, e por conta disso o milagre também não aconteceu. Então é importante a gente sempre focar em Jesus. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui, e esse é o motivo pelo qual a gente vai continuar vivendo, amém? Essa vida de cristão. Bem, vamos ler uma escritura em Marcos 1 para começar. Marcos 1, versículo 14, do 14 ao 20. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E um pouco mais adiante viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Obrigado, Igor. Aqui a gente vê Jesus. Ele tinha acabado de ser batizado, ele tinha acabado de passar pela tentação no deserto, e aí ele começa a proclamar as boas novas do reino. E ele está andando pela cidade, pelo mar da Galiléia, quando de repente ele encontra o quê? Pescadores. Pessoas comuns, pessoas como eu e você, pessoas que estavam ali trabalhando, e estavam ali fazendo a sua atividade diária. Eu comecei a pensar, poxa, como é que era a vida dessas pessoas? Como é que era a vida de Simão, de André? Como é que era a vida de Tiago? Como é que era a vida dessas pessoas? Aí eu fiquei imaginando, dia após dia, essas pessoas levantavam, esses irmãos eles levantavam, eles acordavam cedo, porque tem que pescar cedo, e aí arrumavam a rede, lançavam a rede, depois eles pegavam a rede com peixe, depois eles amarravam a rede, depois eles iam para casa de novo. No dia seguinte, a mesma coisa. Eles pegavam a rede, eles lançavam a rede, depois eles pegavam a rede de novo. E no dia seguinte, a mesma coisa. Eles pegavam a rede, lançavam a rede, dia após dia, a mesma coisa acontecia. E você pode se identificar com isso, não é não? Pelo menos eu me identifico. Eu acordo todo dia, eu faço meu tempo com Deus, eu vou para a faculdade, eu almoço, depois eu volto, estudo a Bíblia com alguém, depois eu venho, enfim, sempre a mesma coisa. É uma rotina que a gente está acostumado a ter. Diariamente, cada um tem sua rotina, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua família, independente do que a gente faça. A gente tem uma rotina. E esses irmãos aqui, eles também tinham uma rotina de pescar, uma rotina de sair. Às vezes é mais pesada do que outras, mas era uma rotina. E eu digo uma coisa, pelo que parece aqui, eles estavam numa rotina e eles estavam acomodados com essa rotina. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece com a gente. Pelo menos acontece comigo. A gente está tão naquela rotina de sempre fazer a mesma coisa, de sempre pensar a mesma coisa, de sempre estar com as mesmas pessoas, e a gente simplesmente não muda. Nada de novo acontece. Dia após dia vai rolando a semana, vai passando o tempo, e sempre a mesma coisa, e nada novo, e Deus não age, e aí a gente acaba ficando morno, ficando triste, ficando chateado. A gente acaba colocando muitas coisas na nossa cabeça, Satanás coloca muitas coisas na nossa cabeça, e dia após dia a gente vai enfraquecendo, porque a gente não tem algo que Jesus ele veio trazer para eles, que é o convite: sigam-me. Jesus ele chega e ele faz um convite: sigam-me.
E é interessante porque aqui Jesus ele não está falando, ele não está oferecendo um novo trabalho. Olha, vocês aqui estão trabalhando como pescadores de peixe, eu vou fazer vocês serem pescadores de homens e vai acontecer isso, isso e isso. E Jesus ele não está falando isso. E ele também não está exigindo, olha, eu sou o Filho de Deus, agora você vai me seguir porque eu estou mandando. E ele podia fazer isso, ele tem autoridade nos céus e na terra. Ele não fez, ele fez um convite. Ele falou, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele falou, eu vou mudar a vida de vocês, eu vou transformar a vida de vocês. Não vai ser uma mudança de trabalho, uma mudança de profissão, ou de ofício, ou da sua rotina. Vai ser uma mudança de vida. Eu vou transformar a sua vida do começo ao fim, de dentro para fora. Siga-me. E é interessante que Jesus e Deus, eles fazem esse convite para nós todos os dias. Porque a cada manhã a gente acorda na rotina, cada manhã a gente acorda fazendo sempre a mesma coisa, mas a cada segundo Jesus está ali, siga-me. Todo segundo nós pecamos, e todo segundo Deus está falando, siga-me. Não importa, às vezes a gente está fazendo um monte de coisa, aquela rede está nos segurando. A gente está querendo fazer coisas para Deus, mas aquela rede nos segura. A gente está aqui querendo pescar, mas aquela rede está ali. Quando eu digo aquela rede, eu digo aquele pecado que não nos deixa realmente seguir Jesus. Pode ser o pecado do orgulho, pode ser o pecado do egoísmo, pode ser o pecado da preguiça, pode ser o pecado da falta de zelo, pode ser o pecado, enfim, pode ser tantas coisas, imoralidade, tantas coisas. Essa rede não nos deixa seguir a Jesus. E isso, irmãos, é um perigo. É um perigo, porque Jesus, Ele nos convida, e Ele nos convida para nós agirmos e seguirmos de todo o coração. Se nós, uma vez que aceitamos esse convite no momento do nosso batismo, se a gente não continua fazendo isso diariamente, é um problema. E a gente precisa se arrepender e mudar, porque esse convite a cada segundo é feito. Quero ler com vocês uma escritura em 2 Coríntios 5, versículo 17. Fala assim. Todos lá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é o convite de Jesus. É um convite para algo novo. É um convite para uma transformação completa. É um convite que vai fazer a gente sair de um lugar e ir para o outro. Se a gente ler o versículo 20, diz assim no mesmo capítulo: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aqui a gente vê que o sonho de Deus é fazer com que o reino dele avance por meio de nós, por meio da nossa vida. Mas para isso a gente precisa se reconciliar, a gente precisa mudar, a gente precisa aceitar esse convite que Ele nos faz a cada manhã. E eu digo isso é para nós cristãos, é para nós também que não somos cristãos ainda. Todas as manhãs nós precisamos seguir a Cristo de todo o coração e de toda a força. Quero passar para vocês um vídeo, enquanto os meninos arrumam. E o Rony, se você puder apagar a luz para mim, por favor. Porque esse vídeo, ele tem o título Agora ou Nunca. E ele traz a gente para tomar decisões. Porque muitas vezes a gente está na rotina, a rotina está ali a todo momento atrapalhando ou pelo menos confundindo ali a nossa vida com Deus. E se a gente não toma uma decisão e fala, olha, eu decidi mudar, nunca vai acontecer isso. Nós precisamos tomar decisões realmente importantes e que realmente vão adorar a Deus. Vamos passar o vídeo, pode dar play. Vou aumentar um pouquinho. Nem tanto.
Obrigado. Esse vídeo é um vídeo que foi feito por um dos nossos irmãos lá no Texas, e eu achei incrível, porque ele traz exatamente a questão da decisão, ele traz exatamente isso que a gente está falando da rotina, e ele faz exatamente aquela questão do convite de seguir a Deus ou não. Porque ali ele estava numa situação onde as coisas ali caíram, ali a sacola caiu, e ele tinha duas opções: ou ele ia ajudar, ou ele ia embora. E a gente viu o que aconteceu nas duas opções, o que teria acontecido tanto se ele tivesse ajudado ou quanto se ele não tivesse ajudado. E eu fico vendo que muitas vezes, por conta a gente está tão focado na nossa rotina e nas coisas do dia a dia, a gente não ouve esse convite que Deus nos chama a cada dia, de seguir a Ele verdadeiramente, a cada momento do dia, da nossa vida. E eu queria perguntar para vocês, por que será? Se Ele não convidou, o que será que deve ter impedido Ele ali? Qual foi aquela rede que aconteceu, que estava ali segurando Ele? Eu fiquei pensando muito, e eu fiquei pensando na insegurança, no medo, talvez de não achar que não é capaz, que não é bom o suficiente para fazer isso. Mas eu digo uma coisa para vocês: Ele é Deus quem nos capacita, não somos nós. Quando Deus nos chama para seguirmos Ele, Ele não espera que a gente seja preparado. Se a gente olhar esses irmãos aqui, Tiago, Simão, enfim, eles não estavam preparados para seguir a Deus ali, ou para fazer o que Deus queria que eles fizessem no futuro, lá em Atos ou mais. Contudo, Deus chamou: siga-me. E eles não questionaram, eles não falaram: olha, deixa eu pensar, deixa eu ver, deixa eu refletir, tem minha família, tem meus pais, tem isso, tem aquilo, tem meu pecado. Eles foram, eles seguiram a Deus de todo o coração, eles seguiram a Deus com toda a mente. Eles falaram: Deus, Jesus está me chamando, eu vou. E a gente sabe que esse convite de Deus, quando Ele fala siga-me, no verso está escrito deixe para trás. Porque a gente nunca vai sair de um lugar e crescer se a gente não estiver disposto a tomar o primeiro passo. E sempre com Jesus é assim. Quando Jesus nos chama para segui-lo, a gente tem que tomar o passo e deixar também para trás algumas coisas. E esses irmãos, eles não estavam aqui questionando a Deus ou questionando o porquê. Eles estavam simplesmente confiando em Deus. Eles estavam simplesmente: não, vou lá e vou segui-lo. Mas muitas vezes o nosso medo e a nossa insegurança nos impede. Eu não sei vocês, mas levanta minha mão aqui, eu gosto de fazer coisas que eu sei aonde vai dar. Eu sou uma pessoa que eu imagino o meu futuro, eu faço planos, e eu não consigo fazer algo sem entender esse algo. Mas quando Jesus ele nos faz esse convite, Ele não dá pra gente um mapa, Ele não dá pra gente um GPS, Ele não dá pra gente direções específicas. Porque esse convite também inclui algo subjetivo, inclui algo chamado fé, inclui algo chamado confiança, inclui algo chamado amor. E a gente precisa confiar nesse Deus, nesse Jesus que faz esse convite para nós. É uma jornada que ela não é física. Quando Jesus fala siga-me, ela não é uma jornada que você vai sair daqui e vai para Barra, sair daqui e vai para, sei lá, pro Imbuí. Você não vai fazer uma jornada física, é uma jornada interior, que ela vai começar do fundo do seu coração, e ela não vai parar mais nunca. Ela vai começar a trabalhar cada questão do seu caráter, cada questão do seu pensamento, vai profundo na sua alma e no seu espírito, e ela vai transformar a sua vida até o fim. Não é porque nós nos batizamos que deixamos de continuar sendo transformados pelo Espírito de Deus. Eu converso com muitas pessoas, jovens e até mais velhos, e falam: poxa, eu costumava fazer isso, no passado eu fiz aquilo, eu jejuei de tal jeito, ou eu orei de tal forma, ou eu evangelizei dessa forma. E aí começa a endeusar o passado e não pensa no presente. E eu faço a pergunta: por que parou? Por que não continua fazendo? Porque a nossa vida com Deus, ela é de constante transformação, é de constante mudança. Eu estava lá em Miami, na viagem que eu fiz, tinha um irmão, compartilhou, um irmão de 87 anos, um aposentado. Ele olhou para a sua vizinhança e ele falou: olha, eu quero fazer uma diferença.
na minha vizinhança. O que ele fez? Ele abriu a casa dele e começou a usar a casa dele como ambiente para os jovens do bairro poderem frequentar, poderem jogar videogame, poderem estudar para a escola, enfim. Em pouco tempo, em pouco mais de um ano, tem 20 jovens frequentando a casa dele, e ele tem causado um impacto tão grande no bairro dele, justamente somente por causa dessa decisão de eu quero fazer algo mais. E a gente pensa, não importa a nossa idade, não importa quanto tempo a gente tem na fé, não importa. 87 anos esse irmão estava fazendo alguma coisa que impactou a vida de algumas dezenas de jovens. E impactou a igreja, me impactou, estou agora falando com vocês sobre ele. Olha que incrível! É uma constante mudança. A gente nunca pode sentar naquela nossa rotina e achar que essa rotina está feita. É isso aí, eu vou acordar, vou ler minha Bíblia, vou fazer isso. E não muda, não transforma, não cresce. Nós precisamos crescer com Deus continuamente. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Eu queria fazer a pergunta para você: o que tem hoje te apegado de tal forma que tem te impedido de crescer com Deus? É uma pergunta pessoal, não quero que vocês respondam, mas para vocês refletirem. Vamos voltar para Marcos 1. Dessa vez o versículo 4. Do 4 ao 8 diz assim: Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. A grande pergunta que fica nessa escritura é: nós fomos batizados somente pela água ou pelo Espírito? Porque Deus nos chama para estudarmos a Bíblia, para conhecermos a Tua Palavra e para sermos batizados. Amém. Mas tem que ser com o Espírito Santo. Porque se não tem o Espírito Santo, nós não somos transformados. Se a sua vida não transformou da água para o vinho, então foi só uma lavagem, lavar a sujeira da alma, lavar a sujeira do corpo. Quando nós somos batizados tão profundamente, quando a gente entende Jesus, entende esse convite e a gente aceita esse convite, nós somos batizados. Esse batismo, nós recebemos o Espírito Santo. E essa é uma transformação incrível que só o Espírito pode fazer. A Bíblia fala para a gente que o Espírito ele é tão poderoso. O Espírito estava com Deus quando Ele criou o mundo. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer essas transformações na nossa vida. E a gente precisa constantemente fazer essa pergunta. Eu sei que a gente precisa brigar com as pessoas e a gente faz a pergunta: foi válido, não foi válido o batismo, como é que foi? Mas essa é uma pergunta que a gente tem que fazer diariamente para nós mesmos, o tempo inteiro. Deus, eu estou sendo guiado pelo Seu Espírito. Deus, eu estou agora seguindo o Seu convite. Deus, eu fui realmente válido o meu batismo, de realmente seguir o Senhor de toda a minha vida. Eu estou permitindo o Espírito de Deus transformar a minha vida a cada segundo do meu dia? São perguntas que devemos fazer constantemente. E sem o Espírito de Deus, irmãos, a gente não consegue seguir Jesus. A gente vai tentar com a nossa própria força, mas nunca vai conseguir até o final. Porque é o Espírito que realmente causa, que entra dentro de nós e causa aquela transformação necessária para sermos mais parecidos com Jesus. Nós precisamos ter isso em mente. Seguir o Jesus sem o Espírito Santo é impossível. Precisamos ter os dois, precisamos ter convicção de ambas as coisas. Precisamos ter convicção disso. Quero lembrar de uma escritura em Efésios 6. Não precisam ler, mas Efésios 6, do 12 ao 14, ele fala de vestirmos a armadura de Deus. E uma das coisas que ele fala é: vistam
o cinturão da verdade. Amém? A verdade, a Bíblia fala em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando em Efésios fala, vistam o cinturão da verdade, ele está falando, vistam-se de mim, vistam-se de Jesus. Por quê? Porque o cinturão, no armamento do Império Romano, sem o cinturão, nada na armadura fica no corpo. Ou fica frouxo, ou enfim, não tem aquela substância. Sem o cinturão, aquilo fica desconfortável, não consegue lutar, algumas partes caem, a couraça não resiste. Vocês têm o cinturão numa guerra, não é nada, é a mesma coisa que lutar ali numa missão suicida, porque você não vai ter capacidade de lutar aquela guerra, porque as suas próprias roupas, tudo aquilo que você fez com sua própria força, não vai resistir. O cinturão é necessário, e esse cinturão é Jesus. Se nós não nos vestirmos de Jesus, nada na nossa vida, por mais força que a gente tenha, nada vai conseguir realmente seguir o caminho que Deus quer que a gente siga. As coisas vão ficar soltas, vão ficar frouxas, enfim, não vai dar certo. E tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês que impedem a gente de manter esse cinto firme, de vestir esse cinto com cada vez mais convicção. A primeira delas é a culpa, e a segunda delas é a falta de confiança. Eu trouxe até uma imagem aqui para vocês. A culpa, ela é interessante porque ela faz parte de um ciclo. E esse ciclo ele começa com um erro. Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente se culpa desse pecado porque a gente conhece a verdade, amém? A gente conhece Jesus, sabemos o que Ele quer para nós, mas nos sentimos tão culpados com esse erro, que ao invés de nos trazer um arrependimento, isso nos leva à omissão. E essa omissão, eu digo omissão de pecado. Você começa a se esconder de Deus, a se esconder dos seus irmãos, se esconder do discipulador. Aos poucos você começa a não vir mais para a igreja, e isso causa outro erro, que causa outra culpa, que causa outra omissão, e vira um ciclo, vira uma bola de neve. Esse é o ciclo da culpa. Isso acontece porque muitas vezes a gente não reconhece que Deus ele é capaz de nos perdoar. Quando a gente lembra de Lucas 15, o filho pródigo, para quem não conhece, é a história de um jovem que pede para o pai a herança. Ele pega essa herança e ele fala: eu vou gastar tudo que eu puder no mundo. E ele vai, ele gasta, ele se diverte com as coisas do mundo. No final, ele está sozinho, acabado, dormindo com os porcos. E aí ele olha para trás e fala: nossa, eu preciso voltar para o meu pai. E ele volta para o pai, e o pai fala: olha meu filho, recebe ele de braços abertos. E fala: não, vamos fazer um banquete para você que voltou. E assim é Jesus. Às vezes essa culpa está tão grande em nós, que a gente não tem a coragem, o coração de se arrepender e voltar para Deus. Porque essa é a missão de Satanás. A missão de Satanás é fazer com que essa culpa cresça, é colocar coisas, ideias na nossa mente, acusar a gente cada dia, cada erro que a gente faz, ele fica nos acusando, falando: você errou, você é péssimo, você não merece seguir a Deus, você é isso, você é aquilo. E Satanás, essa é a missão dele. A Bíblia fala, ele é o pai da mentira, e ele vai colocando mentiras na nossa mente, para a gente se sentir culpado, e nos levar a omitir o nosso pecado, esconder nosso pecado, e com isso a gente começa a ficar cada vez mais escuro, né, no sentido de ter mais trevas dentro de nós do que luz. E isso impede a gente de se arrepender e de seguir a Deus. A maneira de vencer a culpa, e que a culpa traz a falta de confiança, porque portanto a gente está caindo nesse erro, nesse ciclo, a gente começa a pensar: poxa Deus, eu não confio mais em Ti, porque nada está dando certo. O que é isso? O que está acontecendo? E a gente acaba, falta confiança em Deus. A maneira de vencer essa culpa é aumentando a nossa fé e a nossa convicção em Jesus. A Bíblia fala em Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Sou eu,
eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. E ele acrescenta em Hebreus 10, do 17 ao 20: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos que ter isso muito focado, irmãos. Não significa que eu estou falando, então vamos pecar que Deus vai perdoar tudo. Não, a Bíblia fala sobre pecado deliberadamente, amém? O que eu estou falando é que a gente não pode deixar a falta de entendimento e a falta de confiança em Deus, de que Ele é um Pai amoroso, a gente não pode deixar que isso nos leve para esse ciclo da culpa e que isso gradativamente nos afaste de Deus. Precisamos amarrar esse cinturão com muita força e contra-atacar com as armas espirituais, porque o que nós estamos vivendo é uma guerra espiritual. Não é uma guerra física, é o que eu falei. Esse convite que Deus faz não é algo físico que a gente vai literalmente pegar a espada e sair na rua. É algo espiritual que começa dentro do seu coração e nas decisões que você toma dia a dia. Por fim, queria encerrar com uma escritura em João capítulo 13, versículo 1. Porque a Bíblia nos fala para sermos que nem Jesus o tempo todo. A Bíblia fala isso. Desde o Antigo Testamento a Bíblia está falando de Jesus, e no Novo Testamento é Jesus o tempo todo. E a Bíblia fala: sejam que nem Jesus. E eu estou aqui o tempo todo: sigam Jesus, façam isso, vamos pensar isso, vamos mudar o nosso coração. E eu digo isso para mim também. Essa aula eu fiz para mim também. E aí, mas falta a gente ler um pouco sobre quem era Jesus, o que Jesus realmente fazia e o que realmente nós devemos imitar. Eu acho que essa passagem de João 13, ela realmente exemplifica o coração de Jesus e como nós devemos agir. João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta do quê? Da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: vocês não compreendem agora o que estou lhes fazendo, mais tarde, porém, entenderão. E eu gosto de fazer essa escritura e fazer um paralelo com o cinturão da verdade. A Bíblia fala para a gente vestir o cinturão da verdade, que o cinturão é Jesus. Amém? E a gente lê essa escritura, o que estava na cintura de Jesus era o quê? Uma toalha. Ou seja, mostra aqui claramente que Jesus, Ele servia e Ele amava o próximo. Não importa se esse próximo era alguém que Ele conhecia, que Ele estava por ali, ou era alguém que estava por ali, que pedia ajuda para Ele, ou se era o inimigo dele. Ele se rebaixou a tal nível de lavar o pé do inimigo que iria traí-lo. Ele realmente saiu da sua posição e desceu. E muitos de nós, às vezes, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, ou por causa de vários outros pecados, a gente não tem a atitude de Jesus, de pegar a toalha e realmente amar o próximo e a Deus acima de tudo. E assim era Jesus. Assim Jesus agia com todos ao seu redor. Jesus aqui no versículo 1 fala que Ele amava os seus e amou-os até o fim. Jesus, Ele criou um sentimento de família onde Ele estava. Ele criou um sentimento de amor mútuo e conjunto ali onde Ele estava.
E é isso que nós devemos fazer também. Na nossa igreja, nos nossos ministérios, na nossa família, no nosso bate-papo. Criar um sentimento de família, onde Jesus seja a base. E onde a atitude seja sempre: eu vou servir, eu vou amar, eu vou pensar no próximo. E quando cada um de nós faz isso, não fica pesado para ninguém. E Deus é glorificado, porque tudo isso é para Deus. Tudo isso é para a glória dele. E a gente não pode ficar chateado, ou, não, eu estou errando, eu estou culpado. Não, Deus é maior que qualquer coisa. E precisamos ter a convicção de que por meio de Jesus nós podemos fazer coisas maiores do que essa. Jesus fala isso: vocês ainda poderão fazer coisas maiores do que essa. Amém. Então somente creia. Precisamos crer em Jesus dessa forma e confiar de que Ele realmente vai ser o meu cinturão. Confiar de que o convite que Ele está fazendo é um convite diário, e é um convite que nos faz sair de onde nós estamos e irmos para um outro nível com Ele. É um convite que só vamos conseguir seguir se tivermos a ajuda do Espírito. E é esse convite que Deus nos faz, e não é algo pesado. A gente está falando de servidão, de amar um ao outro. Não é algo super complicado. O vídeo ilustra muito isso. Ali, o que custava ele perder 2 minutos do seu dia para amar? E olha quantas coisas incríveis aconteceram na vida daquele irmão por conta daquela decisão. Irmãos, eu queria encorajar cada um de nós a tomar decisões assim hoje, agora, nesse minuto, nesse segundo, a tomar decisões que vão realmente nos trazer para mais perto de Deus. Decisões pautadas na Bíblia, com o coração voltados para Deus, com conselhos sempre, mas decisões que realmente vão surtir um efeito na nossa vida e no próximo, tendo Jesus como a base, tendo Jesus como nosso cinturão. Amém? Muito obrigado.